Nesse vídeo, nós falaremos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Antes de adentrarmos ao assunto, permita-me introduzir a sua mente para que você possa compreender sobre o que nós falaremos ou trataremos nesse vídeo. Falaremos sobre a vinda de Jesus Cristo. Esta ocorrerá em duas fases. A primeira fase, ele vem buscar a sua igreja e a arrebata. Jesus fica nas nuvens, ou seja, esse arrebatamento ele é secreto. Secreto para quem? Para os ímpios, mas visível para a igreja, as pessoas que entrarão nas bodas do Cordeiro juntamente com Cristo. Na segunda fase, Jesus vem de forma visível e todo olho o verá. Falaremos ainda sobre o local da vinda, a saber, Jesus descerá literalmente no Monte das Oliveiras. Falaremos sobre as consequências da sua vinda, ou seja, as mudanças topográficas. Haverá terremotos e trovões, assim como aconteceu naquele dia em que Jesus morreu na cruz, onde houve terremotos. E isso de forma literal. E ainda falaremos sobre a restauração espiritual da nação de Israel e sobre os julgamentos, a saber, dos judeus e da nação gentílica. E se você, assim como eu, é apaixonado por escatologia, esse é o canal certo. E se você, dentro da escatologia, é pré-tribulacionista, mas não sabe como defender essa teoria diante dos opositores, todos sabem que eu sou pré-tribulacionista. Então, o que mais tem aqui é vídeos falando sobre escatologia. Você está no canal certo. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Todo o desenrolar dos acontecimentos escatológicos está relacionado à vinda de Jesus Cristo. Quanto a isso, já sabemos que ela é dividida em duas fases. A primeira é o arrebatamento, onde Cristo vem até as nuvens de maneira invisível aos pecadores, mas visível aos cristãos para buscar sua igreja redimida. Já na segunda fase, ele vem de maneira visível, ou seja, todos o verão, independente de quem seja. E você verá isso, onde Jesus vai falar: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, sua vinda não é para redimir a humanidade, pois para isso já veio em seu primeiro advento, mas para trazer juízo sobre a terra. O que Deus falou por meio do profeta Malaquias deve servir como alerta às nações, a fim de se converterem ao Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso você vê em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Em relação ao local da vinda, bom, nós sabemos que a ascensão de Jesus se deu no Monte das Oliveiras. Naquele momento surgem dois anjos que falam profeticamente a respeito de seu futuro retorno. Em Atos capítulo 1, versículo 11, nós veremos isso. Eu estou aqui com a minha Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 11, onde vai dizer: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ele foi. Ou seja, como vocês viram, ele indo para o céu, ele virá assim. Então é por isso que nós acreditamos que Jesus ele descerá no Monte das Oliveiras, literalmente. Nós vemos que a profecia angélica aguarda seu cumprimento literal, pois a maneira e natureza de sua vinda foram claramente expostas pelos anjos. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. E isso são os anjos que estão falando. Ou seja, de forma visível, de forma corpórea, gradual e no Monte das Oliveiras. O local da vinda de Jesus já é conhecido e era desde o profeta Zacarias, pois Deus já o revelara. Observe que eu acho que é Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente.
Também conhecido como Olivete, o Monte das Oliveiras fica ao oriente de Jerusalém. Isso você vê em Zacarias capítulo 14, versículo 14. E o que o separa da cidade é o Vale de Cedrono. A montanha tem 4 picos. O Galileu. Os profetas, ou seja, este nome é dado em razão de haver no local uma gruta chamada Túmulo dos Profetas. O Monte da Ofensa, ou Monte da Corrupção, leva este nome devido ao seu lugar onde Salomão erigiu altos aos deuses, a saber, Quemos, Moloque, Astarote, Camus e Milco, a fim de agradar suas esposas idólatras. Isso você vê no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 7 e 8, e o segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 13. E por último, o Monte da Ascensão, o mais alto de todos, onde tradicionalmente foi o lugar da ascensão de Cristo. Só que na parte central deste encontra-se a Igreja da Ascensão, construída por Constantino no IV século. Se nós observarmos, nós veremos que o Monte das Oliveiras foi cenário de muitos acontecimentos importantes. Foi por lá que Davi fugiu de Absalão, seu filho. Veja o segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Ezequiel, numa visão, vê a glória de Deus pousando sobre o monte. Você verá isso em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Ou seja, foi ali onde Jesus pregou o seu último e escatológico discurso. Mateus, capítulo 24, versículo 25, Marcos 13 e Lucas 21. Você verá isso. Era um lugar pessoalmente preferido por Jesus e onde houve o episódio da transfiguração, de acordo com Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 13. E foi próximo da descida do monte que o povo começou a aclamá-lo ao entrar em Jerusalém. Lucas, capítulo 19, versículo 37, você verá isso. Ali em suas encostas ficava o Getsemane, onde o Senhor orava constantemente. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Através da profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e dos 2 anjos em Atos, capítulo 1, versículo 11, podemos concluir que Jesus aparecerá de forma corpórea no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém. E eu falo e afirmo isso aqui sem medo nenhum de ser interrogado, pois eu tenho certeza daquilo que eu defendo, e defendo com bastante autoridade e maestria. Tem dúvidas? Deixa nos comentários que eu respondo a todos. Nós já sabemos que a descida de Jesus no Monte das Oliveiras é literal. Mas quais serão as consequências da vinda de Cristo quando Cristo pisar os pés no Monte das Oliveiras? Em seu primeiro advento, Jesus trouxe mudanças que marcariam não só na religião, como também na sociedade em geral. Seus ensinos e doutrinas permanecem marcados em qualquer povo, mesmo que este não o adore como Senhor. Em seu segundo advento, as mudanças serão ainda mais marcantes. E por que não dizer terríveis? Bom, neste tópico nós veremos as principais consequências de seu retorno, seja no planeta ou na humanidade. O que nós veremos agora são as mudanças topográficas. Por todo o período tribulacional, haverá terremotos de escala cada vez maior. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, o capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, os versículos 13 e 19, e o capítulo 16, versículo 18, você verá isso. Porém, no momento da vinda de Jesus, acontecerão mudanças inusitadas. E isto é descrito pelo profeta Zacarias. Nesse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, para que juntos nós possamos ler um versículo da palavra de Deus, que encontra-se em Zacarias, no capítulo 14, a partir do versículo 4. Porém, eu irei ler apenas o versículo 4, para que possamos ganhar tempo. Seja o bereano, analise as Escrituras. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Bom, algumas pessoas verão esse texto como simbólico, alegórico. Porém, eu o vejo como literal. E muitos dizem, mas esse texto ele não pode ser entendido literalmente. E por que não?
Quando Jesus morreu na cruz, houve mudanças topográficas. Ou estou mentindo? Porque seria impossível que esse texto fosse literal. Você está me compreendendo? Ou seja, para Deus nada é impossível, meu irmão. Ao descer do céu, Jesus colocará seus pés literalmente no Monte das Oliveiras, causando algo tão assombroso que boa parte dos teólogos renomados não aceitam essa afirmação do profeta como sendo literal. Calvino chama de ignorantes os que interpretam esse texto dessa maneira, ou seja, literalmente. Talvez ele não tenha lido o que disseram os profetas Miqueias e Naum, e esse texto eu vou fazer questão de ler. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 1, versículo 4. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Então, isso aqui para Deus é impossível? Lógico que não, meu irmão. E o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 5, olha o que ele vai dizer. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Isso é a Bíblia que está dizendo. Isso aqui é literal, isso aqui não é linguagem figurada. Com a abertura do monte, surgirá no meio das duas metades um vale muito grande, que se estenderá até Azel. O terror diante de tal acontecimento causará a fuga desesperada de muitas pessoas. Deus revela que será uma fuga desesperada, semelhante ao terremoto que houve no tempo do rei Uzias. No segundo livro das Crônicas, capítulo 26, você verá isso. Só que detalhes sobre este grande tremor, mencionado por Zacarias, não são encontrados nas Escrituras. Porém, Flávio Joséfo faz comentários sobre ele, fazendo menção à tradição judaica quanto ao acontecimento. E Flávio Joséfo vai dizer, abre aspas, sentiu-se um terrível tremor da terra. O alto do tempo abriu-se, um raio de sol feriu o ímpio rei no rosto, e no mesmo instante ele ficou coberto de lepra. O mesmo tremor da terra dividiu em dois, num lugar perto da cidade de nome Herogue, o monte que está voltado para o ocidente, do qual metade foi levado a 4 estados dali, contra outro monte que está voltado para o levante, o que barrou a estrada principal e cobriu da terra os jardins do rei. Fecha aspas. Este dia será singular, diz a Bíblia, referindo-se à questão de não ter aparência de um dia comum. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. Você verá isso, dá uma olhada aí. Outra grande mudança na topografia da região será o surgimento de uma nascente de água em Jerusalém, que correrão para o mar da Galileia e para o Mediterrâneo. Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 12, especialmente veja o versículo 8. Interpretar estas profecias de maneira literal traz certo incômodo para muitos, como já foi dito anteriormente. No entanto, não podemos deixar de observar que, se não for assim, estaremos à mercê de interpretações que surgirão de mentes criativas e especuladoras. Ou seja, se Deus usou um monte literal, a saber, o Monte das Oliveiras, e um agente literal, a saber, o Messias, por que achar que os eventos que cercam os dois são meramente alegóricos? Temos por base para crer que acontecerão abalos cósmicos e terrestres, como também outros acontecimentos. Várias referências bíblicas que mencionam tais eventos, como Joel, capítulo 2, os versículos 30 e 31, e Mateus, capítulo 24, versículo 29, narra tudo isso. É só você abrir a sua Bíblia e ser um exegeta e um bereano. Em relação à restauração espiritual da nação de Israel, este é um momento dramático da história de Israel, pois tudo o que Deus anteriormente prometera está relacionado à conversão dos judeus. Neste ponto, nos deparamos com o cumprimento da aliança estabelecida com Abraão e, posteriormente, confirmada através do profeta Jeremias, que é a nova aliança, encontrada em Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 ao 34. Em meio aos acontecimentos concernentes à vinda do Senhor, em um dado momento, Deus executará a abertura de olhos da nação de Israel para que se convertam a ele. Zacarias descreve este momento. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão
como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E tudo isso você verá em Zacarias, capítulo 12, os versículos 10 ao 12 e o capítulo 13. Tudo isso está na Bíblia, irmão. Isso aqui é teologia, mas a teologia fala de Deus. Theos, Deus, logia, estudo. Daí a junção, theos, logia, ou seja, estudo da palavra de Deus. Você está entendendo que toda essa teologia aqui está baseada na Bíblia? Porque muitas profecias indicam este momento, como Ezequiel, capítulo 37, os versículos 12 a 14, capítulo 39, versículo 29, Joel, capítulo 2, versículo 28, Isaías, capítulo 32, versículo 15, etc. A Bíblia está recheada de versículos que embasam a nossa teoria. Será o ápice do amor de Deus por um povo que rejeitara todas as iniciativas divinas de restaurar o relacionamento destruído pelo pecado. É por isso que é preciso existir a grande tribulação para purificar a nação de Israel. Você está entendendo? Por isso que a igreja não passa pela grande tribulação, porque a igreja é um povo, Israel é outro povo. Em relação aos julgamentos, a vinda de Jesus trará consigo dois juízos. Estes são o julgamento dos judeus e dos gentios. O propósito destes é purificar a terra daqueles que se tornaram rebeldes e incrédulos, a fim de que o Senhor possa inaugurar o reino messiânico. Primeiro, veremos o julgamento dos judeus. Este é o primeiro a ser realizado. Deus, em Ezequiel capítulo 20, os versículos 36 e 38, faz menção a este momento. É só você abrir a sua Bíblia e ler. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre de vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, teu Deus. E você vê isso na Bíblia. Aí Zacarias capítulo 13, versículo 1 ao 6, parece indicar que mesmo sendo convertida a nação, ainda haverá uma purificação, o que parece razoável se levarmos em conta que o cristão sofre uma contínua purificação, mesmo que não seja referente aos pecados já perdoados por Deus, mas de práticas que, com o passar do tempo, vão sendo eliminadas da vida do convertido. Assim como Deus preparou a nação no deserto para entrar na terra prometida, fará novamente, porém de maneira definitiva, para serem introduzidos no reino messiânico. O caráter do julgamento é de extrema rigidez, pois diz: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Ainda assim, parece que muitos não se arrependerão, já que Ezequiel menciona uma separação, onde ele diz: separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Agora, quando nós observamos o julgamento dos gentios, nós veremos que imediatamente após o julgamento dos judeus, as escrituras mencionam o julgamento das nações, o que pode ser entendido como sendo os gentios. Pois o termo traduzido por nações é etnos, usado para se referir aos povos pagãos. O texto que menciona este julgamento está em Mateus, capítulo 25, o versículo 31 a 46. Aqui Jesus revela o momento do juízo, quando ele fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. Isso você verá no versículo 31 e 32. Este momento não pode ser localizado em outro tempo, a não ser o de seu retorno. O problema que surge é quanto ao método usado por Jesus naquele dia, pois o texto parece trazer evidência de que a salvação deverá literalmente ser comprovada por obras durante o período tribulacional. Isso você verá o versículo 35 ou 46. É óbvio que a morte vicária de Cristo não perderá o valor,
No entanto, parece lógico que os que se disserem cristãos na grande tribulação não poderão ficar só na palavra, já que o período tribulacional será uma sentença de morte para aqueles que não aceitaram o culto ao anticristo e à marca da besta. Ou seja, só permanecerão fiéis os que realmente se converteram ao Senhor. Jesus traz uma questão bastante relevante, que é a relação dos gentios com os meus pequeninos irmãos, em Mateus capítulo 25, versículo 40. O contexto indica que ele está falando dos judeus. Assim vemos que quando o anticristo estiver perseguindo os gentios convertidos que os ajudarem, terão comprovado a sua fidelidade para com Jesus Cristo. E isso lhe será imputado por justiça, não própria, mas como um fruto da fé, cabendo então o que disse o apóstolo Tiago: a fé sem as obras é morta. Em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Separará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso você verá no versículo 33. Os da direita representam os salvos que agora herdam o reino messiânico. Isso você vê no versículo 34. Eu estou falando de Mateus capítulo 25, ok? Consequentemente, os da esquerda são os perdidos, aos quais é dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 41. Outras importantes consequências são o término da primeira ressurreição e a inauguração do reino messiânico. No entanto, por merecerem ainda melhor atenção, serão tratadas em outro vídeo separado, onde eu irei falar sobre as duas ressurreições, a saber, as duas fases da primeira ressurreição. A ressurreição dos que morreram em Cristo, ou seja, quando a igreja é arrebatada, e a segunda fase da ressurreição, aqueles que morreram na grande tribulação. Em outro vídeo eu falarei sobre isso. E falarei também quais as diferenças de vinda e arrebatamento. Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Irene Quírios Adelfoz, paz do Senhor, meus irmãos.